boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Peço desculpas pelo atraso involuntário. Nós tínhamos um casamento marcado para 6 da tarde. E aí uma das madrinhas chegou aqui na frente às 6h20. Todo mundo esperando aqui na frente. O pessoal todo do casamento, mais de 70 pessoas aguardando aí. Então houve atraso aí de um casal que veio de Curitiba de viagem e acabou dando um imprevisto aí, não tinha a chave para entrar na casa onde ia se arrumar, na casa da noiva, e acabou atrasando então também o casamento. Mas que bom que você está aqui e aqui nos reunimos. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor nos diz aqui em Romanos capítulo 15, versículo 13, como palavra bíblica de saudação para todos vocês. Ali nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança vos preencha com toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o Deus da esperança vos preencha o vosso coração com toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Assim nós acolhemos a todos vocês e queremos louvar a Deus e contamos com a ajuda aí para conduzir os cânticos. O missionário Adilson vai nos conduzir e anunciar os hinos então que serão cantados nesta celebração. Ok, Adilson, está contigo aí. Boa noite a todos. Louvemos ao Senhor, cantando o primeiro hino, invocando o Trino Deus, hino número 3. Em nome do Pai, chegando. Vamos agradecer a Deus pela vida das nossas crianças. Obrigado, Jesus, pela vida, pelo teu cuidado também na vida de nossas crianças, pelo amor também e cuidado que elas recebem de suas famílias, pai, mãe, avós, tias, quem sabe também madrinhas, pessoas que abençoam a vida delas a cada dia. Queremos pedir ao Senhor que o abençoe enquanto as crianças, o ensino do Evangelho também transmitido por nossas professoras, elas possam com alegria, com criatividade transmitir a mensagem do teu amor, Jesus Cristo. Elas também serem abençoadas com a tua palavra nesta noite, também com a integração, a amizade entre elas como crianças. Assim oramos, pedindo a tua presença, Jesus, no encontro das crianças, como também no nosso encontro de culto aqui nesta noite, em teu nome que nós oramos. Amém. Pode acompanhar os professores então, crianças. Quem traz os avisos pode ir chegando à frente. Os avisos comunitários pode ir chegando à frente.
Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao culto de hoje. A oferta avulsa hoje será a sinodal, é um centro de recuperação Nova Esperança, o Serene. Quarta-feira, oase, 14h30, sexta-feira, estudo bíblico, 19h30, no sábado, ensino confirmatório, às 10 horas da manhã. E continua também a campanha da Giro para a doação de fralda, leite, ou talvez dinheiro também, que é doação para eles. Ainda continua esse mês, que está próximo para entrega já. Próximo culto também, dia 23, às 19 horas, próximo sábado. E se encontra na secretaria a promoção de final de ano, com os blocos de rifa, e também a gente conta com todo o pessoal, né, que não pegou também para vender para a gente. Tem bastante prêmio, vale a pena. Então, se alguém quiser, é só chegar na secretaria para pegar os blocos. E também se encontra na secretaria o Castelo Forte de 2022, no valor de R$20, tem o Castelo Forte e Orando em Família. Então também se encontra na secretaria, quem quiser também pode adquirir. Seria isso. Obrigado. Obrigado. Castelo Forte 2022 já está à disposição. O Castelo Forte também, esse Orando em Família, o tamanho normal é R$20. Temos alguns exemplares do pequenininho ali do Orando em Família, a letra menor, a R$10. Quem se interessar, então, procura depois do culto ou deixa o nome ali para encomendar, para reservar. Gente, quem puder colaborar nessa campanha da rifa, a gente pede que ajude, colabore. Essa é a última promoção deste ano, vai beneficiar a comunidade. Parte também do lucro da rifa vai beneficiar também o trabalho da OASE, também da ação social que temos feito também através da OASE. Então, quem puder levar um talão junto, ou 2, ou 3, ou 4, né, fique na liberdade de se empenhar a ajudar nesta promoção em favor da nossa comunidade aqui, da nossa igreja aqui da Vila Nova. Seria esse então em termos de comunicados, de avisos. Convido para cantarmos o próximo hino, nos preparando para o momento da oração de confissão de pecados. Hino 119, cantai ao Senhor. Então, em seguida, 56, pelas dores deste mundo. Só refúgio ele
puder ficar de pé, fiquemos de pé. Momento de oração. A palavra de Deus nos lembra que todos pecaram e carecem da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Também nós. Por isso queremos chegar na presença de Deus com humildade, confessando os nossos pecados. Obrigado, Deus e Pai, porque Tu nos convidas, Senhor, a viver como Teus filhos e filhas amados. Também, ó Deus, Tu nos oferta com a Tua misericórdia, revelada de maneira muito especial na cruz de Cristo, lá onde Jesus, o crucificado, morreu, para perdão de todos os nossos pecados, também para a nossa salvação. Assim queremos pedir, Espírito Santo de Deus, nos convença do pecado, onde temos pecado, Senhor, com a falta de amor e obediência à Tua vontade, onde não temos honrado o Teu nome como poderíamos honrar, onde não temos praticado a misericórdia e o perdão nos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, sejam de nossa família, de nossa amizade, ou mesmo de nossos colegas de trabalho no dia a dia. Assim pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados, preencha o nosso coração com o Teu amor e com a Tua misericórdia, nos capacite, Senhor, a liberar perdão, para que sejamos curados e para que possamos também ser instrumentos de bênção e da Tua misericórdia junto aos nossos relacionamentos. Assim oramos, assim entregamos aos Teus cuidados, Senhor, todos os nossos pecados diante da Tua cruz. Pedimos que o Teu perdão, a Tua salvação, a Tua paz se renove na vida de cada um, de cada uma de nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos, nos colocamos, Senhor, dedicados ao Teu serviço. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido a vir à frente as pessoas que estarão cooperando com as leituras bíblicas deste culto. Pode chegando à frente. Quem foi convidado para ajudar as leituras, vão chegando à frente. Isso. Como primeira leitura, encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 31, versículos 1 a 9. Jeremias 31, 1 a 9. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, aparecia a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez, vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria. E quem plantar, colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor, ó Senhor, salvou o meu povo. Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar com uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando, e os levarei para a beira das águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Até aqui. Obrigado. Segunda leitura está em Marcos 10, 46 a 52. Marcos 10. Passo a ler.
o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aqui. Ok. Obrigado, Jussara. Obrigado, Eliane. A palavra do Senhor nos lembra no Salmo 119. O Salmo 119 tem uma característica muito importante. Todos os versículos do Salmo 119 exaltam a importância da palavra de Deus na vida do povo de Deus. E lá no versículo 105 nos é dito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus continue sendo lâmpada, continue sendo luz para iluminar nossa mente, nosso coração e nossos caminhos. Bem-aventurados os que ouvem, que guardam no seu coração e buscam praticar, viver conforme a palavra, o propósito de Deus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Vamos cantar um hino antes da prédica, da mensagem deste culto. Próximo hino que será anunciado. Hino 630, creia sempre sem cessar. Creia sempre sem cessar, siga em fé sem vacilar. Creia em Cristo até o fim, Ele chama, creia em mim. Quero crer, meu Salvador.
trouxe a sua Bíblia junto, querendo acompanhar, ou tem acesso à Bíblia aí, em algum celular por aí, Jeremias capítulo 31. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco, quando nos dispomos a ouvir, a meditar na palavra do Senhor. Amém. Pois é, esta carta do profeta Jeremias, este pedaço, capítulo 31, também o 32 e o 33, destoa da maioria dos capítulos do livro do profeta Jeremias, porque a maioria dos capítulos do profeta Jeremias falam do juízo de Deus. Falam também que a cidade será atacada pelo exército da Babilônia, sob liderança do grande guerreiro, o rei Nabucodonosor, e que a cidade será destruída, o templo será destruído, boa parte do povo será levado para o exílio, lá para a Babilônia, e levarão muitos anos até poder voltar para casa. Isso de fato aconteceu. Jeremias foi rejeitado pela grande maioria do povo. Jeremias ficou pregando sozinho a verdade, enquanto 99% dos outros profetas pregavam a mentira, enganando o povo, bajulando o povo, e por pregar a verdade, ele pagou um preço muito alto, 40 anos de ministério, sendo rejeitado pelo próprio povo de Deus, porque não falava o que eles queriam ouvir, ele falava o que eles precisavam ouvir. Pois bem, me chama a atenção também que nós, já completando quase 2 anos de angústia, em função desta pandemia que atacou o mundo inteiro, praticamente todas as nações do mundo têm sido vítimas desta pandemia ao longo deste 1 ano, e agora desde março do ano passado, agora já outubro, quase metade de outubro, então tem sido um período de angústia para muitos povos. E tem sido um período de crise econômica no mundo inteiro. Os produtos básicos têm aumentado 30% na maioria dos países do mundo. A energia tem aumentado em todos os países do mundo. Gás tem aumentado, combustível tem aumentado, energia elétrica tem aumentado. Produtos de consumo têm aumentado no mundo inteiro. Na Inglaterra, algumas prateleiras vazias, porque não tem nem motorista de caminhão que faça o transporte do porto até as principais cidades da Inglaterra. Os motoristas da Inglaterra, imagine se fosse aqui. Estados Unidos a mesma coisa, problema sério de logística, alguns estados com as prateleiras de mercados pela metade, porque não tem gente para transportar os produtos até o local, nos supermercados onde o povo tenha acesso. Pois bem, depois de todo esse drama que temos enfrentado no Brasil e no mundo, me chamou a atenção a capa da revista Veja, que vai sair amanhã. A revista Veja tem uma capa bem interessante, diferente de tudo aquilo que foi noticiado nesses quase 2 anos. A capa diz o seguinte: o recomeço. O recomeço. Não sei se alguém se interessa em comprar a revista Veja, eu já há muitos anos não compro mais, nem Veja, nem Isto É, e muito menos a Época. Eu quero notícias que falem a verdade, não só um jornalismo deturpado ou ideologicamente viciado. Mas me chama a atenção o recomeço. O que vem logo depois ali na explicação da capa? Com o avanço da vacinação, a vida começa a ser retomada em todo o Brasil. A vida começa a ser retomada em todo o Brasil. A média de mortes por Covid tem queda consistente. É a menor média desde abril do ano passado. Países reabrem as portas para receber os brasileiros. Inclusive Estados Unidos abre as portas a partir do dia 8 de novembro. Escolas e faculdades retornam suas atividades presenciais. Shows de artistas, estádios de futebol abrem suas portas para receber o povo. Última frase: o pior da pandemia
já passou. O pior da pandemia já passou. E a gente vai pesquisar lá os índices, né? O Brasil, 250 mortes, 300 mortes. Olha ali, Estados Unidos, 1000 e tantas mortes por dia. Casos diários de Covid no Brasil, 10 mil casos por dia. 10 mil por dia. Estados Unidos, hoje, 84 mil casos por dia. 10 para 84 mil. Índia, 16 mil casos por dia, quase 17 mil por dia. Rússia, 20 mil casos por dia de Covid. Reino Unido, lá onde faz parte o bloco, né, vinculado à Inglaterra, 40 mil casos diários. 40 mil, 84 mil, quase 17 mil. Brasil, 10 mil casos por dia. 103 milhões de brasileiros já foram vacinados. A população adulta, mais de 90% já foram vacinados. A cidade de São Paulo, como uma das maiores capitais do mundo, já vacinou mais gente na proporção do que Londres, onde a Inglaterra é fabricante de vacinas, e mais gente vacinada do que Nova York, onde Estados Unidos também é fabricante e exportador de vacinas. Portanto, nós vivemos numa situação hoje com menos gravidade do que Londres, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Índia, Rússia e tantos outros países poderosos, muitos deles produtores de vacina, como Estados Unidos, Índia, Rússia e também o Reino Unido, também a Inglaterra. Pois bem, o recomeço, não é o pastor Jair que está dizendo, é a revista Veja que está dizendo. E nós podemos olhar com esperança, de passo a passo, semana após semana, vamos voltando à normalidade, lógico, com todos os cuidados, mas voltando ao ritmo normal da sociedade. Tempos de angústia, de medo, de preocupação, mas também tempos de reconhecer o cuidado de Deus, o consolo de Deus, em meio a todo esse turbilhão que nos rodeia. Há poucos dias ouvi uma entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, um homem que está sendo atacado por todos os lados, pessoa íntegra, responsável, respeitando a autonomia do médico com relação ao procedimento de medicamentos para os doentes. E ele disse o seguinte: pois é, no Brasil só se noticia que houve 600 mil mortes, mas ninguém destaca que houve 22 milhões de pessoas curadas. 22 milhões de pessoas curadas. E disse ele, nós podemos agradecer a todos os profissionais da saúde que cuidaram de mais de 20 milhões de pessoas, que protegeram, que orientaram, e elas conseguiram superar a Covid e estão aí vivendo e convivendo com as pessoas. 22 milhões de pessoas. Nós temos acompanhado o luto e a dor das famílias que perderam alguém por Covid. Atendemos vários sepultamentos, talvez no máximo 30% deles, nesses últimos 12 meses, 18 meses, né, de gente com Covid. Os outros 70% morreram por outros fatores, outras doenças, ou mesmo idade muito avançada. Dor, sofrimento que experimentaram as famílias, 600 mil, isso é algo que toca, que sensibiliza a todos que tivemos uma pessoa de nossa família, de nossa amizade, que veio a falecer de Covid. Um dos pastores que eu mais admiro, o pastor Osiel, que nós admiramos, né, Silvia? Compositor de hinos que estão no nosso cenário. O pastor Osiel morreu de Covid. O pastor Heinz Ehlert, com seus 90 anos, que já atendeu aqui a paróquia de Rio Negro e Mafra, morreu de Covid também. Fez o seu casamento. Nós, os mais antigos, conhecemos o pastor Ehlert. Eu também o conheci em reuniões em Joinville, em Curitiba. Um homem muito dedicado, né, no trabalho ao serviço de Deus, nas comunidades, nas paróquias. Ex-pastor regional, né, seria hoje pastor sinodal. Portanto, lamentamos, sofremos, mas o porquê que ninguém enfatiza que temos 22 milhões de pessoas que venceram essa doença? Ou isso não é importante? Isso não dá manchete?
isso não dá propaganda política, isso não serve para ideologia. O profeta Jeremias não servia a nenhuma ideologia e não estava preocupado com o Ibope. Ele não ficava comparando para ver quanto que dá o Datafolha de aprovação o profeta Jeremias, quanto que dá o Ibope, quanto que dá aquele instituto, aquele outro instituto. Não, ele tinha como único propósito servir a Deus com integridade e anunciar a palavra profética com integridade, com verdade. E ele pagou um preço de rejeição durante décadas. Ele foi rejeitado pelo seu povo, ele foi rejeitado pelos sacerdotes do povo, ele foi rejeitado pelos demais profetas do povo, ele foi rejeitado pelo rei do país. Era assim, tipo João Batista, uma voz que clama no deserto. Mas ele não desanimou. E agora, depois de tantos alertas que ele fez, que o povo havia se prostituído na idolatria, o povo de Deus, de Israel, o povo de Judá, se prostituiu com a idolatria, se prostituiu também a nível ético, moral, se prostituiu também com politicagem, bajulação, a Babilônia, ao rei do Egito, ao rei da Síria, aquele rei, aquele outro. E o profeta manteve a sua integridade ao longo de 40 anos de ministério profético, convivendo dia a dia com uma geração idólatra, incrédula e perversa. Mas ele manteve a sua integridade, o seu chamado, a vocação que Deus lhe deu. Por isso, muitas vezes ele é apontado como um profeta que só anuncia juízo, castigo de Deus, coisas ruins que vêm. Mas ele aqui no capítulo 31, 32 e 33, ele traz uma mensagem de esperança, de que este povo vai voltar para a sua terra, de que este povo, ao contrário do que dizem os falsos profetas, os profetas da prosperidade no tempo de Jeremias afirmavam que em 2 anos o povo que estava exilado na Babilônia poderia voltar para a sua terra. Ele disse, não é 2 anos, é 70 anos. Alguém quer ouvir isto? E foi o que de fato aconteceu. Aquele povo só pôde voltar para Judá, para Jerusalém, para suas cidades, para o seu povo, 70 anos depois. Era o único que falava a verdade. E as coisas foram se cumprindo, as profecias foram se apresentando como verdadeiras. E os profetas da prosperidade, da bajulação, foram sendo desacreditados neste processo de 40 anos do ministério do Jeremias. Mas aqui no capítulo 31 ele traz uma mensagem de esperança. Acompanhe no capítulo 31 de Jeremias, se tiver a sua Bíblia e tendo acesso. Você aqui no templo, as pessoas amigas que nos acompanham também aqui na postagem no YouTube, culto da Igreja Luterana de Mafra. Acompanhe aí Jeremias capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, povo de Israel. Por isso, com benignidade te atraí, com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Mais adiante vai afirmar que Deus trará o seu povo de tantos lugares, regiões diferentes, lugares de perto, lugares de longe, e ele será o único Deus de todo o povo de Israel, de todas as tribos de Israel. E aí ele convida para a alegria. Versículo 7: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Várias vezes nesse pequeno texto aqui, 31, versículos 1 até 9,
e vai até o 12, 13, é o convite para o povo de Deus se alegrar com o livramento que Deus vai trazer, com o consolo que Deus vai trazer, com o amor de Deus que permanece acompanhando o seu povo e que dará uma nova chance para o seu povo, como diz o texto bíblico, um tempo de consolo, de restauração, um novo tempo, um recomeço, como diz a capa da revista, o recomeço. Assim é o nosso Deus. E lá no final do versículo 9 é dito que Deus trará até mesmo cegos. Eis que os trarei da terra do norte, versículo 8, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e os aleijados serão trazidos para a cidade de Deus, para o povo de Deus. Também as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, vou guiá-los aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, amor de pai, e Efraim é o meu primogênito, ribeiros de águas. Depois ele vai falar de uma nova aliança que Deus vai estabelecer com o seu povo. E nós cristãos sabemos que a nova aliança quem trouxe foi Jesus Cristo. O Filho de Deus trouxe a nova aliança através do seu sangue derramado na cruz. Águas vivas. Jesus Cristo diz: eu sou a água viva. Quem beber da minha água jamais terá sede. Água viva, água da salvação, água do perdão, água da vida nova, água do recomeço. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós queremos nos inspirar no profeta Jeremias e lembrar que ele viveu com integridade diante de Deus e foi testemunha da justiça, do amor, do juízo de Deus, mas também da misericórdia e do consolo de Deus. Nós estudávamos numa das noites agora desta semana, quinta-feira à noite, no estudo bíblico de casais, a história do José do Egito, e como José do Egito sofreu, e foi perseguido, e foi injustiçado, e foi rejeitado, jogaram ele numa prisão, e lá pelas tantas, aquele José, que fora tão perseguido, tão injustiçado, foi chamado para interpretar os sonhos do grande rei, do faraó do Egito, e interpretou de maneira convincente os sonhos do faraó, e foi colocado como primeiro-ministro do Egito. O propósito de Deus se cumpriu, e lá adiante ele, como primeiro-ministro do Egito, orientando para as grandes colheitas que viriam nos próximos 7 anos, para o rei do Egito, o faraó, armazenar os cereais, as sementes, a comida, porque depois viriam 7 anos de seca, 7 anos sem colheitas. E assim, com a sabedoria que Deus deu para o José e a integridade que Deus deu para José, ele salvou milhares de pessoas da fome, tanto do Egito como de sua própria família, que foram até o Egito para buscar alimento, porque em nenhum outro lugar daquela região tinha alimento ao longo daqueles anos de seca. Deus transformou o sofrimento do José em bênção para milhares de pessoas. E justamente também o Jeremias também teve essa missão de pregar e viver com integridade na presença de Deus, independente das reações do povo, do rei, dos profetas, dos líderes políticos corrompidos daquela época. Pois bem, nesse livro que nós estudamos agora, no dia do estudo bíblico ali dos casais, chamou a atenção que no final da história de José, um dos comentaristas comenta, Watts coloca assim: caráter é fazer a coisa certa também quando ninguém está nos olhando.
Caráter é fazer a coisa certa, também quando ninguém está nos olhando. Há muitas pessoas que acham que a única coisa que é certa é se virar, fazer o que quer, por isso, em escondido. Como muitos roubam, os famosos líderes corruptos do nosso Brasil, e que o errado é ser pego em flagrante, ser pego e denunciado, isso é errado. O que é certo e errado em nossa geração? Algumas pessoas dirão: tentei fazer a coisa certa por muito tempo, mas não funcionou, não tive lucro. Sua história ainda não terminou, Deus ainda está trabalhando em você, apenas continue fazendo a coisa certa. Quando você for tentado a cortar caminho e ceder, porque parece que do contrário você não vai chegar a lugar nenhum, continue fazendo a coisa certa. Quando você perder a promoção no trabalho, porque não quer ir para a festa com o resto da turma do escritório, que vão para a vadiagem, continue a fazer a coisa certa. Quando você perder alguma renda extra, porque se recusa a enganar os seus clientes, continue fazendo a coisa certa. Quando você parar o seu consumo de drogas e o traficante continuar lhe tentando para voltar para as drogas, tenha determinação e faça a coisa certa. Quando você estiver seguindo a Deus e mesmo assim ficar doente ou passar por grandes crises na vida, continue fazendo a coisa certa. Mesmo quando você pensar que ninguém sabe o que você está fazendo e que você foi completamente esquecido pelas pessoas, olhe para Deus e continue fazendo a coisa certa. Lembra sempre disto: mesmo que você consiga o que você quer fazendo a coisa errada, Deus nunca abençoará o que você consegue de maneira errada, e ao final da história não haverá satisfação e alegria por ter conquistado aquilo, mas de maneira errada. Deus quer te usar, te abençoar e te conduzir no caminho certo, da maneira certa, da maneira ética, independente do reconhecimento, da aprovação ou da compreensão das demais pessoas. Assim fez Jeremias, assim fez José do Egito, assim fizeram muitos servos e servas de Deus. Também o nosso reformador Martinho Lutero, que será lembrado agora na última semana de outubro, fez a coisa certa, mesmo sendo ameaçado de morte, manteve a palavra da verdade, a palavra certa. Que Deus te abençoe, minha amiga, meu amigo, para que você persevere no fazer o que é justo, o que é bom, o que é certo, dentro dos propósitos de Deus. E a maioria que não está preocupada em fazer a coisa certa, que vai prestar contas para Deus, porque Deus é justo. Deus não é só amor, Deus também é justo, e Deus é verdade. Que Deus nos abençoe no caminho da integridade e que venhamos a perseverar fazendo a coisa certa, quando pessoas ao nosso redor preferem o atalho do fazer as coisas de maneira errada, injusta, manipulada, fake news, e que não trazem bênção nem prosperidade para a vida de uma pessoa, nem muito menos de um país. Que Deus nos conduza no caminho da integridade, que o nosso coração ouça a voz de Deus e procure andar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Oremos. Deus e Pai, que possamos sempre de novo sermos inspirados na Tua Palavra, na vida, no ensino, no ministério de profetas com integridade, assim como Jeremias, como Isaías, como Ezequiel, como tantos outros que andaram nos Teus caminhos. E assim nós possamos também, Senhor, discernir em nossa sociedade o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é manipulação, o que é coisas honestas que estão diante de nós. Assim possamos dia a dia, Senhor, viver com integridade nos Teus caminhos, seguindo a justiça e a verdade. Abençoa-nos, Senhor, nos dê força, nos dê capacidade e discernimento para, iluminados pela Tua Palavra, Senhor, que
o nosso coração sempre de novo busque cumprir a Tua vontade, Senhor, e não a vontade, as paixões do nosso coração. Assim oramos e assim pedimos. Como diz o profeta Ezequiel, Tu, Deus, nos quer dar um coração de carne e retirar de nós o coração de pedra, coração insensível, coração egoísta. E assim, Senhor, transforme sempre mais o nosso coração, um coração de sensibilidade, de amor, de misericórdia, um coração de carne, Jesus, assim como é o Teu coração, o Teu amor e a Tua misericórdia para conosco. Que assim seja também a nossa vida. Amém. Missionária Dilson anuncia o último hino do nosso culto. Enquanto cantamos o último hino do culto, queremos ter um momento da nossa oferta, de gratidão a Deus, de compromisso com os trabalhos da nossa igreja. Sim. Sim. Isto mesmo, bem lembrado. Lá em casa tem uma pessoa que segue. Eu tenho muita reunião à noite, mas a Silvia está seguindo aí a novela Record. Em vez de assistir os assassinatos no outro canal, as roubalheiras e os casos de corrupção nos outros canais, assista uma novela que, mesmo não sendo plenamente fiel ao texto bíblico, né, inventa muito romance no meio ali, né, muita historinha, mas mostra o essencial do que aconteceu na história de José e como Deus abençoou esse servo de Deus. Bem lembrado, Sara, obrigado. Então, enquanto trazemos a nossa oferta diante do Senhor, cantamos 496, dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, louvai seu nome santo. A Deus o Criador, erguei o vosso canto, porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou seus filhos no pesar. O eterno e santo Deus, de espírito clemente, conceda aos filhos seus um coração contente, que em graça e paz e amor nos queira conservar, que em luta, angústia e dor nos venha confortar. Louvor e adoração ao Trino Deus rendamos, de nosso coração um templo seu façamos. Eterno é seu poder, potente é sua mão, ele é e há de ser o nosso galardão. Amém. Dai graças ao Senhor. Convido para ficarmos de pé para a oração de intercessão, em seguida também a oração do Pai Nosso. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor, que nós somos convidados a entregar em Tuas mãos todas as nossas ansiedades, porque Tu, ó Deus, queres cuidar de nós. Que possamos, Senhor, ouvir, meditar e acolher esta palavra de 1 Pedro, de que Tu, ó Deus, nos convida a entregar em Tuas mãos, aos Teus cuidados, tudo aquilo que é ansiedade em nosso coração, Senhor, seja por motivo de dor, de doença, de enfermidade em nossas famílias, seja preocupação e angústia também por questões financeiras, Senhor, pelas lutas do sustento, também a luta do pagar as contas no dia a dia. Tu conheces a realidade, Senhor, de cada família, Tu conheces aquilo que tem, de fato, oprimido e trazido angústia aos nossos corações. Assim queremos, Senhor, entregar a nossa vida aos Teus cuidados, Senhor. Possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, que nos convida. Entrega os Teus caminhos a Deus, o Senhor. Confia em Deus e o mais Ele fará. Descansa no Senhor Deus, espera nele.
De Deus vem a nossa salvação. Tu, ó Deus, é o nosso socorro no dia da tribulação. Assim queremos orar e entregar aos teus cuidados, ó Deus, os nossos amados de nossa família, os nossos amados de nossa amizade, nossos irmãos e irmãs na fé, nossos irmãos e irmãs de afeto. E assim queremos pedir, renova a tua bênção, teu cuidado, tua presença, tua orientação nas famílias, nos grupos da igreja, nos seus ministérios, na vida da igreja como um todo. Também, Espírito Santo de Deus, transforma a mente e o coração daquelas pessoas que têm o dever de governar com integridade, governar com justiça, para o bem-estar de nossa nação. Assim oramos e entregamos aos teus cuidados, Senhor, também os rumos do nosso país. Nos abençoe, Senhor, nos livre também, possamos brevemente superar esta pandemia e poder voltar às nossas atividades normais. Tudo mais, Jesus, colocamos aos teus cuidados, orando a oração dos teus filhos e filhas, que é a oração do Pai Nosso. Oramos todos em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz e da sua proteção, agora e sempre. Amém. Uma boa noite para todos vocês e um abençoado domingo e nova semana, conduzido, protegido, orientado por Deus. Amém. Obrigado, missionário Adilson, pelo conduzir dos hinos e as demais pessoas que colaboraram nesse culto. Vamos todos na paz de Cristo. Amém.